Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Instituto Nacional de Meteorologia informou que um novo ciclone está se formando no sul do país. No temporal de ontem, ao menos 25 cidades do Rio Grande do Sul tiveram registros de chuvas intensas, fortes ventos, granizo e descargas elétricas. Em Brasília, o presidente Lula sancionou uma lei que prevê a criação de cursos e bolsas para as pessoas em situação de rua. Essa nova política também vai criar incentivos à contratação dessa população por meio de uma parceria com empresas. E no noticiário internacional, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III será submetido a uma cirurgia na semana que vem. Esse anúncio foi feito no mesmo dia em que o gabinete oficial da realeza comunicou também que a princesa de Gales, Kate Middleton, passou por uma cirurgia abdominal. Ela deve ficar de fora dos compromissos reais até o mês de abril. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. E eu começo esse episódio retomando um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul ontem. Mas antes de contar para você todo o rescaldo dessa situação, para hoje o Instituto Nacional de Meteorologia informou que um novo ciclone está previsto para esta quarta-feira na costa do Rio Grande do Sul. Lembrando para você que ontem o temporal deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica em ao menos 5 regiões do estado e a tendência é que a situação se agrave com a chegada desse ciclone. Até agora, as chuvas no Rio Grande do Sul afetaram ao menos 25 municípios, isso segundo um levantamento da Defesa Civil que foi divulgado na manhã desta quarta-feira. Esse é o número de cidades que relataram danos decorrentes de chuvas intensas, fortes ventos, granizo e descargas elétricas. Os principais danos são quedas de árvore, postes e interrupção de vias. Foram mais de 500 chamados ao Corpo de Bombeiros, que está mobilizado para tentar atender todo mundo. Ontem, um homem morreu. Essa pessoa foi atingida pela marquise de um supermercado em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, e ele era morador em situação de rua. Outras 10 pessoas ficaram feridas nessa mesma cidade. Em todo o estado, mais de 1.300.000 pessoas amanheceram sem luz por causa da tempestade. Ao longo do dia, o número caiu para 500.000 pessoas que continuam sem energia elétrica. As regiões mais afetadas são Central, Metropolitana, Vale do Taquari, Vale dos Sinos e Vale do Rio Pardo. E presta atenção aqui nesse dado que é bem impactante. Segundo a Climatempo, o Rio Grande do Sul registrou quase 500.000 descargas elétricas em 24 horas. As imagens que circulam pelas redes sociais são assustadoras, parece que vai acabar o mundo, literalmente. Parece aquelas imagens que a gente vê nos Estados Unidos quando tem tornado, sabe? Bem preocupante. Em Porto Alegre, o prefeito da capital, Sebastião Melo, pediu hoje que a população doe motosserras e telhas após o temporal. Em uma rede social, o prefeito disse que há centenas de árvores que precisam ser retiradas de vias e disse que a vida só tem sentido se for comunitária. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, provocou a queda de pelo menos 200 árvores na capital, que estão bloqueando mais de 50 vias. Os estragos ainda estão sendo contabilizados, mas, segundo a Companhia de Energia Elétrica, a luz só deve voltar até sábado. Ainda em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos informou que 5 estações de tratamento de água e 12 casas de bombas estão comprometidas. Segundo essa empresa, caso não haja o restabelecimento da energia elétrica e os reservatórios esvaziem, cerca de 1 milhão de pessoas podem ficar sem água.
Ainda no sul do país, após dias de tempestades elevadas, Santa Catarina tem previsão de temporais a partir desta quarta-feira, com risco alto para enxurradas, alagamentos e deslizamentos. Isso segundo a Defesa Civil do Estado. A formação de uma área de baixa pressão até quinta-feira reforça as chuvas no Planalto e no litoral sul, onde acumulados de chuva podem superar os 100 milímetros. A partir desta quinta-feira, as chuvas se deslocam para São Paulo e Rio de Janeiro, também podendo causar estragos. E falando do Sudeste, no Rio de Janeiro, os afetados pelas chuvas do fim de semana na Baixada Fluminense continuam enfrentando desafios em busca de ajuda. Pela manhã, centenas de pessoas fizeram fila em frente a uma escola de Duque de Caxias e no local a prefeitura montou um centro de cadastramento. Ruas de um bairro da cidade permanecem alagadas 4 dias depois dos temporais. Na zona norte do Rio, em Acari, cerca de 20 mil moradores perderam móveis, eletrodomésticos e documentos durante a enchente provocada pelas chuvas do fim de semana, segundo a Associação de Moradores do bairro. Em todo o estado do Rio de Janeiro, pelo menos 13 pessoas morreram e 2 continuam desaparecidas. Os estragos causados pelo temporal na Baixada Fluminense e na cidade do Rio também chamou a atenção de influenciadores internacionais, como a Yvette Noel Schur, que é assessora da Beyoncé. Ela fez uma postagem em uma rede social compartilhando informações sobre como ajudar as famílias afetadas. Yvette enfatizou a campanha da Central Única das Favelas, a CUFA, para arrecadar doações de alimentos e itens de higiene. Já são 11 municípios em situação de emergência no estado do Rio de Janeiro. E com essa chuvarada toda, doenças podem surgir. E hoje o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, disse em entrevista à CBN que a capital do Rio pode estar próximo de viver uma epidemia de dengue. Atenção para você também, turista. O secretário destacou as zonas norte e oeste como os cenários mais preocupantes, principalmente após esses alagamentos registrados no fim de semana. A prefeitura alertou a população para o surgimento de focos de dengue no verão, época em que o número de casos da doença tende a aumentar por causa do calor e das chuvas. O Daniel Sorans ressaltou na entrevista que conta com a colaboração da população e dos órgãos públicos na eliminação dos focos da doença na cidade. Ainda não dá para falar em epidemia de dengue, mas a gente pode estar próximo dela. Se todo mundo não se mobilizar na eliminação dos focos, a gente com certeza vai chegar numa epidemia de dengue. Por isso a gente precisa que toda a população, inclusive também a prefeitura e todos os órgãos públicos, estejam empenhados na eliminação desses focos. A gente tem 2 áreas de maior preocupação, obviamente são as áreas que sofreram alagamento agora na zona norte da cidade, mas também a zona oeste, a região de Guaratiba, é uma zona de preocupação para a gente. Em 2023, a capital fluminense registrou quase 24 mil casos da doença, com 6 mortes. E até o momento, são 2.359 casos e nenhuma morte nos primeiros dias de janeiro. Já no estado do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde registrou um aumento de 669% no número de casos de dengue na comparação entre os 13 primeiros dias de 2023 e 2024. A novidade desse ano é que existe uma vacina contra a dengue, a Qdenga, que está sendo incorporada ao SUS. O problema é que não tem vacina para todo mundo, porque o laboratório não consegue entregar a tempo a alta demanda, porque a vacina foi aprovada no mês passado pela Anvisa. E para incorporar no SUS, que é um sistema muito complexo, o laboratório não tem essas doses suficientes. E hoje, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que ainda é necessário aumentar a produção da vacina contra a dengue para expandir as faixas etárias que vão receber o imunizante. Atualmente, o Ministério tem 5 milhões de doses, o que permitiria a imunização de 2,5 milhões de pessoas, ou 1,1% da população. Esse número não cobre todas as pessoas na faixa etária priorizada, de 6 a 16 anos, que somam 30 milhões e meio de pessoas aqui no nosso país. Lembrando que o Ministério da Saúde informou na segunda-feira que tem a previsão de imunizar uma parcela do grupo de crianças e adolescentes. E segundo a ministra, além da idade, será levado em consideração
a cidade onde essa criança e adolescente vive, porque para vacinar essa população é necessário ter 10 milhões de doses mais ou menos, o que o Ministério não tem ainda. A ministra diz que conta com doses doadas, sem definir um número também nem prazo, isso porque essa vacina já está disponível para compra em laboratórios particulares. A imunização no SUS deve começar no mês que vem, mas não tem um martelo batido nem as etapas seguintes. E enquanto a vacina não vem, a ministra da Saúde insistiu hoje que também são necessárias outras medidas para conter a doença, que passa por um aumento de casos no Brasil. Ela disse que o Ministério da Saúde já identificou que 75% da transmissão da doença ocorre dentro das casas ou no entorno das casas. Então, esse controle dos mosquitos transmissores é muito importante. Eles se proliferam principalmente na água parada. Ainda falando do Rio de Janeiro, presta atenção aqui nessa história. A Polícia Civil investiga se funcionários e ex-funcionários de um hospital na zona norte do Rio estão envolvidos em furtos de remédios usados em tratamento contra o câncer. Hoje, a Delegacia de Roubos e Furtos realizou uma operação para prender 3 suspeitos de furtar medicamentos lá no Hospital Marcos Moraes, no Meier, na zona norte da capital fluminense. Uma pessoa foi presa e 2 estão foragidas. Segundo as investigações, os remédios foram furtados ao menos 3 vezes, todas registradas por câmeras de segurança. E em um dos episódios, a quadrilha furtou o equivalente a R$1 milhão em medicamentos. O delegado Moisés Santana, que é responsável pela investigação, disse que os suspeitos usavam até uniformes e crachás para entrar na unidade e que certamente já havia um acordo prévio com os receptadores. Fora essa questão da luz, eles dominam a venda de gás, venda de botijão de gás, água e agora até mesmo, por incrível que pareça, o tal do kit churrasco. A pessoa quer fazer um churrasco ali, ele tem que comprar no comércio que é ligado à milícia. Se não cobrar, ele vai arrumar um problema. Então, assim, a operação de hoje foi exitosa. A gente teve 4 bandagens de prisões com piso dentro do presídio. Tivemos um auto de prisão em flagrante de 2 armas e diversos aparelhos celulares e documentos de contabilidade que vai nos ajudar no processo criminal que tem em andamento e, quem sabe, uma terceira fase dessa operação. O delegado detalhou que em um outro furto, os criminosos renderam funcionários com pistolas e revólveres. Renderam os funcionários dentro da unidade hospitalar, né, em uma das ações. Em outra ação que nós identificamos durante as investigações do roubo, no mês de maio, eles já haviam furtado, entraram, dessa vez sem violência, entraram uniformizados, se passando por funcionários, tiveram acesso à sala de medicamentos e furtaram aproximadamente R$1 milhão em remédios oncológicos, né? Os suspeitos podem responder por associação criminosa e roubo em uma investigação e por furto em outra. Em nota, o Hospital Marcos Moraes informou que segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. No norte do país, hoje a Polícia Federal apreendeu armas, radiocomunicadores, munição e coletes à prova de bala e destruiu um acampamento de garimpeiros ilegais que voltaram para a terra indígena Yanomami. Não houve prisões. Essa ação acontece em um momento em que a emergência sanitária declarada pelo governo federal na região está prestes a completar 1 ano. Novas ações vão acontecer nos próximos dias e, de acordo com a PF, os agentes estão atrás de garimpeiros que permanecem na área mesmo depois das operações de 2023 ou que voltaram à maior reserva indígena do país nesse período. O garimpo ilegal, lembro você, é uma das causas da crise de saúde da terra Yanomami. E 1 ano depois das primeiras ações anunciadas pelo governo federal para a região, pistas de pouso ilegais voltaram a operar. Os garimpos foram reativados e, com isso, voltou a ameaça à segurança. Além das ações por terra, agentes fizeram desde ontem um sobrevoo para mapear locais de invasão dentro do território. Essa operação aí é a primeira desde que o governo federal anunciou na semana passada ações permanentes na terra Yanomami. Ficou determinado que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal será permanente na região. Hoje, em entrevista à Globo News, o delegado da Polícia Federal, Humberto Freire, que é diretor de Amazônia e Meio Ambiente da corporação, explicou que a estratégia é fazer mini-ações e não grandes operações nessa área. E ele também falou sobre o próximo passo, que é instalar bases permanentes da Polícia Federal nesse território indígena. Nós já prevíamos que
a partir das ações iniciais e de ataque, temos que implementar ações permanentes de manutenção daquele território, daquele perímetro, livre de reintrusões. E é nisso que nós estamos nos debruçando para ver quais são as correções de rumo, quais são os investimentos necessários para que a gente possa consolidar essa retomada do território por completo. É fato que uma operação dessa envergadura, dessa complexidade, ela tem que sofrer avaliações constantes. Veja, a gente precisa reforçar o estabelecimento de bases avançadas dentro do território. Isso está no plano desde o início, mas infelizmente não conseguimos atingir o que a gente tinha planejado ou a quantidade e a infraestrutura que nós almejávamos. Em Brasília, o presidente Lula sancionou hoje uma lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. Entre as medidas previstas está a criação de uma bolsa de qualificação profissional para custear despesas com alimentação e transporte às pessoas em situação de rua que participarem de cursos técnicos ou que escolherem aprimorar o seu nível de escolaridade. A bolsa não tem um valor definido ainda, porque cada estado que deve decidir isso. De acordo com essa lei, a nova política tem como objetivo promover os direitos humanos de pessoas em situação de rua ao trabalho, à renda, à qualificação profissional e à elevação da escolaridade. A lei também estabelece que a política deverá criar incentivos à contratação da população em situação de rua por meio da criação de um selo para empresas parceiras. Ainda de acordo com o texto, outra diretriz é estimular ações de enfrentamento ao preconceito, discriminação e violência contra essas pessoas no ambiente de trabalho. O texto também traz a possibilidade do governo e os demais entes federativos, ou seja, estados e cidades, estabelecerem convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento de projetos que beneficiem esse grupo. Na política, uma treta está se formando e a história é a seguinte: o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, suspendeu uma decisão do governo Bolsonaro que garantiu isenção tributária sobre salários de ministros de confissão religiosa, como pastores de igrejas de todas as religiões. Esse benefício foi assinado por Júlio César Vieira Gomes às vésperas da eleição de 2022. Lembro você que Júlio César é a mesma pessoa que esteve envolvida na tentativa de liberação das joias dadas que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou incorporar ao seu patrimônio, as joias sauditas. E a concessão dessa isenção aos líderes religiosos foi considerada atípica porque não passou pelo crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita. Até o Tribunal de Contas da União também está investigando esse procedimento que foi adotado pela Receita Federal na época. Bom, a treta é que isso irritou líderes religiosos e parlamentares da bancada evangélica no Congresso, que tem 135 parlamentares, porque após essa decisão da Receita, igrejas e instituições vocacionais devem voltar a pagar os valores que passam a ser considerados uma remuneração direta. Por meio de nota, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Silas Câmara, do PL, criticou essa decisão da Receita Federal. Ele disse que é lamentável para um governo que diz reconhecer a importância das religiões e ainda, segundo ele, é incompreensível que a gestão petista queira fazer aproximação com a bancada evangélica diante de um movimento desses. Na economia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou hoje a transferência do controle da Amil a José Seriperi Filho, o Júnior, que comprou a operadora de planos de saúde no fim de dezembro. Ontem, o CAD já havia autorizado a operação, mas ainda dependia de um aval dessa agência reguladora. Então, com isso, a compra foi 100% aprovada e concretizada. Antes de Júnior, a United Health Group era responsável pelo controle da Amil, que tem mais de 350 mil usuários em planos de saúde individuais, além dos corporativos. E em 2022, registrou um prejuízo na casa dos 2 bilhões de reais, que é o mesmo valor que o empresário pagou pela empresa, assumindo ainda uma dívida extra de 11 bilhões de reais.
E aproveitando que eu estou aqui na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,57% aos 128.552 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,09%, cotado a R$ 4,930. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,07%, cotado a R$ 5,359. No noticiário internacional, hoje o presidente da Argentina, Javier Milei, fez o primeiro discurso em um evento internacional e esse discurso foi lá no Fórum Econômico Mundial em Davos. Lá ele disse que pretende ampliar a parceria comercial com o Brasil e diz que vai ter uma relação adulta com o nosso país. Aí ele foi questionado sobre o que seria uma relação adulta. E aí Milei disse o seguinte, abre aspas, trabalhamos juntos por nossa entrada na OCDE, que é a organização que reúne países ricos, e vamos ampliar a nossa parceria comercial, fecha aspas. Durante o discurso para os outros líderes mundiais, Milei defendeu o liberalismo e também a redução radical do papel do Estado. Ele também criticou o que ele vê como uma adoção do coletivismo por líderes mundiais que colocaria o Ocidente em perigo. Agora eu tenho notícias da realeza. O Palácio de Buckingham anunciou hoje que o rei Charles III, de 75 anos, será submetido a uma cirurgia de próstata na semana que vem. O Palácio de Buckingham diz que a condição do rei é benigna, mas que ele será submetido a um procedimento de correção do aumento da próstata. Segundo o Sistema de Saúde da Inglaterra, o NHS, a condição na próstata pode afetar a forma como o homem urina. O Palácio diz que os compromissos do rei serão adiados por um curto período de recuperação. E esse anúncio aí foi feito no mesmo dia em que o gabinete oficial da realeza comunicou também a hospitalização da princesa de Gales, a Kate Middleton, por uma cirurgia abdominal programada. Ela deve permanecer internada em processo de recuperação por até 14 dias e só deve aparecer em compromissos reais em abril. O Palácio de Kensington não informou o motivo dessa cirurgia. E no mundo da tecnologia, a Samsung lançou nesta quarta-feira 3 novos celulares, o Galaxy S24, o Galaxy S24+, e o Galaxy S24 Ultra. Eles vão ganhar um pacote de recursos de inteligência artificial, batizado de Galaxy AI, e serão vendidos no Brasil por até R$ 12.999. A expectativa do fabricante é que os recursos de inteligência artificial vão se tornar ainda mais presentes no dia a dia com essa nova tecnologia, que no futuro também será liberado para gerações anteriores. A Samsung ainda não informou quais modelos antigos vão receber esses novos recursos. O lançamento aí do Galaxy S24 pela Samsung na tarde de hoje nos Estados Unidos abriu uma disputa direta com o iPhone 15 da Apple, que chegou ao mercado no último trimestre do ano passado em todo o mundo. E aí você deve estar se perguntando, tá, quais são as principais funcionalidades que vão chegar primeiro nas 3 versões do Galaxy S24? Então, os aparelhos vão ter a função editor mágico para fotos. E essa função é capaz de excluir, mover ou mudar o tamanho de objetos na imagem, o que permite remover tatuagens, fazer uma pessoa parecer maior ou tirá-la de um retrato, por exemplo. Também vai ter um tradutor simultâneo em ligações que permite conversas entre pessoas que falam idiomas diferentes. Também vai ter um teclado inteligente que traduz a mensagem para até 13 idiomas enquanto ela está sendo escrita e muda o estilo do texto para deixá-lo mais profissional ou informal e também sugere correções para erros de digitação e pontuação. Além disso, vai ter uma outra função que é o resumo e formatação de texto com um clique. Então, vai ter um gravador de voz que pode criar tópicos sobre o que foi falado no áudio de uma reunião e o aplicativo de notas vai oferecer até 5 opções de formatação para esses textos. Além disso, vai ter a opção Circule para pesquisar. Então, foi criada uma parceria com o Google que faz uma busca sobre um objeto que aparece na tela depois que o usuário pressione e segura o botão principal na área inferior da tela, o ícone que leva para a página inicial do Android.
Essas aí foram as principais funcionalidades. Esses 3 celulares seguem com um visual parecido com o da geração anterior, mas há mudanças no acabamento que deixou os celulares mais resistentes com acabamento de titânio. O Galaxy S24 e o S24+ têm telas um pouco maiores e o S24 Ultra tem câmeras ainda mais poderosas. Uma das lentes teleobjetivas voltada para fotografar objetos mais distantes, que é do Galaxy S24 Ultra, passou de 10 megapixels para 50 megapixels. O modelo segue com 4 sensores de câmera, sendo 200 megapixels no principal. Em relação ao software, que é o sistema operacional, a Samsung prometeu 7 atualizações para os novos celulares. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Adriano Bernardino, o Dri. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail, que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.